Muito bem, estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Professor Rafael DS. Muito obrigado por você estar aqui conosco. E hoje nós queremos falar sobre morte. Ai, que isso? Vamos falar sobre morte. Jesus, em João 11, nos versículos 25 e 26, ele disse o seguinte, olha só. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Essa palavra foi dita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ali no texto de Lázaro, né? Quando ele fala da morte, da ressurreição de Lázaro, João 11. Mas veja, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Ainda que morra. E ele diz, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Mas o fato é que, ainda que Jesus disse aqui, né, não morrerá eternamente, primeiro ele falou, ainda que morra, porque uma verdade é que todos nós vamos morrer. Mas o fato não é só que todos nós vamos morrer. O fato é que enquanto estamos em vida, estamos constantemente lidando com a morte. Quem nunca teve uma experiência de perder alguém pela morte, né? Morreu. Uma querida pessoa que você gostava tanto, morreu. As pessoas morrem, as pessoas perdem suas vidas, a vida acaba, a vida chega ao fim, a vida termina. Mas quem está de fato preparado para perder a vida? E detalhe, não só para perder a sua vida e morrer, mas também para lidar com a própria morte enquanto está vivo. Muita gente tem dificuldade para lidar com a morte. E veja que vivemos um tempo onde o que não faltam são notícias sobre morte. As pessoas estão morrendo a todo tempo. Toda hora tem gente perdendo a vida. Toda hora chega até nós notícias de pessoas falecendo. Eu mesmo, essas semanas, recebi várias notícias de pessoas que eu conheci e que vieram a óbito, que morreram, que partiram da existência, que não estão mais entre nós. E cá entre nós, não gera um desespero, muitas das vezes? Não gera assim um sentimento ruim no coração? Poxa vida, é tanta gente morrendo, será que eu sou o próximo? Será que alguém mais próximo de mim também vai morrer? Muitas das vezes ficamos assim, a notícia chega toda hora. Gente conhecida, gente desconhecida, gente que a gente já viu, gente que a gente nunca viu, toda hora chega uma notícia de alguém que morreu. E o pior ainda é que muitas das vezes as mortes e as notícias de morte que chegam até nós são das mais diversas possíveis, né? Nós temos notícia de morte de pessoas que caíram do telhado de uma igreja. Temos notícias de morte de alguém que caiu de cima de uma caixa, subiu em cima de uma caixa, de uma escada e caiu. Temos notícias de pessoas que caíram de cima de um andaime, ou que encostaram num fio elétrico, ou que sofreram um acidente de carro, ou que sofreram um acidente de avião. Temos notícias de pessoas que morrem, infelizmente, por conta de um ato violento, de um ato criminoso. Temos ainda notícias de pessoas que são mortas pelos próprios familiares. Como chegou até nós esses dias a notícia de um filho, né, que morreu pelas mãos da própria mãe. E muitas das vezes, filhos que matam os próprios pais. Então todos os dias a morte bate, né, à nossa porta. Como diz até um versículo da Bíblia, somos entregues à morte todos os dias. E é verdade. Todos os dias a morte bate à nossa porta. De alguma forma, de alguma maneira. E pode-se dizer que graças ao avanço da tecnologia e dos meios de comunicação, que hoje, não é, tornou tudo mais fácil, as informações hoje chegam muito mais rápido, não é verdade? E quantas dessas informações que chegam até nós diariamente não são notícias de morte? Não são informações sobre morte, sobre pessoas que morreram, que perderam suas vidas. Uma frase interessante, que eu acredito que o significado dela seja esse que eu vou dizer para vocês aqui, está em latim, né? A frase diz assim, si vis vitam para mortem. Acredito que o que quer dizer aqui é exatamente isso. Vivos vivem para morrer. Vivemos para morrer. Estamos vivos para a morte. O fato de estarmos vivos é uma prova de que um dia vamos morrer, vamos deixar de existir.
Temos ouvido algumas pessoas que falam sobre a consciência de finitude, que muitos de nós acabam não tendo. Apesar de tantas notícias de morte, quem aceita a morte? Ou quem sabe lidar bem com a morte? Ou quem compreende a morte de fato? Muitas pessoas não aceitam a morte de jeito nenhum, né? Não conseguem compreender a morte como uma realidade da vida. Não conseguem entender que morrer faz parte. Vamos morrer mesmo. Faz parte. A morte é uma coisa natural. E somos sujeitos a ela. Quantos já não morreram? Bom, para quem acredita na Bíblia, a morte veio lá como consequência do pecado humano, né? Lá no Jardim do Éden, onde aconteceu a primeira morte, que não foi nem física, mas espiritual, para quem acredita no que o texto bíblico ensina. Mas o fato é que estamos sujeitos a morrer. A morte faz parte da vida. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas não sabem lidar com a morte, porque elas veem a morte como algo que tira delas aquilo que elas amam. A morte tira delas aquilo que elas desejam. A morte tira delas a vida, como se houvesse alguma promessa de que a vida física fosse para sempre. Ninguém nos prometeu. Quem foi que disse que vamos viver para sempre? O fato é que vamos morrer um dia. Podemos estar vivos hoje, mas amanhã pode ser que não estejamos mais aqui. Pode ser que eu mesmo, que estou aqui falando com você, amanhã, quando você for ver esse vídeo, eu não esteja mais vivo. Ah, que isso? Você está... Não, eu estou falando que é uma realidade. A gente não sabe o dia de amanhã. O fato é que a gente precisa saber lidar com essa realidade. E o objetivo desse vídeo é exatamente esse. Falar para você que a morte faz parte da vida. Que aceitar a morte é a coisa mais real que nós podemos fazer. Não adianta brigar com o não morrer. Ah, eu não quero morrer, eu vou viver para sempre. Ninguém vive para sempre. Vamos morrer um dia. A nossa carne é limitada. Ainda que vivêssemos fisicamente 969 anos, como viveu Matusalém. Segundo a Bíblia, foi o homem que mais viveu. Ainda assim, um dia seríamos visitados pela morte. Ele viveu 969 anos, ele não viveu para sempre. Então faz parte da vida morrer. Ainda que alguns procurem, né, o elixir da vida, para prolongar a vida, ou para nunca morrer. Ah, eu não quero morrer nunca. Não existe. Vai morrer um dia. Na verdade, pode-se dizer que chega um momento da vida que até mesmo o melhor acaba sendo o quê? Morrer. Entende isso? Então que você não se assuste com a morte. Que você não deixe de viver por causa da morte. Que você não deixe de viver a sua vida por causa da morte. Muitos estão se fechando dentro de casa, evitando sair à noite para não morrer. Ou não querem fazer algumas coisas que até seriam sadias. Ah, porque eu vou morrer. Não quer pegar um avião porque eu vou morrer. Não estou dizendo que você não possa ter seus medos. E se você os tem, procure ajuda para que você possa superá-los. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que você não precisa abrir mão da vida por causa da morte. Porque ainda que exista a morte e a morte seja uma realidade, a vida está aí para ser vivida. Deixa a morte para a hora dela. Um dia vai chegar. Mas não é o dia hoje. Você nem sabe o dia que vai ser. Nem sei se vai ser hoje. Mas independente de quando será, que você viva a vida sem temer a morte. Porque a morte faz parte da vida. Como a frase que eu te disse. Os vivos vivem para morrer. Vivemos para morrer. Vamos morrer, porque morrer faz parte da vida. Que você saiba lidar com a morte. Ah, mas eu perdi uma pessoa querida. Ah, mas eu também perdi pessoas queridas. Nós também perdemos pessoas queridas. Todo dia estamos sujeitos a perder pessoas que nós amamos. Mas que você entenda que a morte faz parte da vida, ok? Aceite a realidade da morte tão certo quanto você aceita a realidade da vida. Porque tão certo quanto você vive hoje, um dia você certamente não viverá mais. Estará morto, terá morrido. E isso faz parte da vida. Isso não tira a graça da vida. Isso não tira o prazer de viver, ok? Mas simplesmente saiba que morrer faz parte da vida. Valeu, até o próximo vídeo.